está na plataforma de vocês. Eu já coloquei o assunto, algumas atividades, e aí nós vamos explicar a partir de agora, tá bom? Primeiro, nós vamos falar sobre racismo estrutural, preconceito e discriminação racial. Em outro momento, as leis de cotas. Né? Então, se durante a nossa apresentação você tiver alguma dúvida, pergunte, questione, a aula é para isso, né? O nosso encontro hoje é para que a gente possa discutir um pouquinho sobre filosofia, e aí com essa questão voltada para o racismo, né? O que é racismo? É uma palavra tão comum, tanta gente fala sobre racismo, mas aí nós iremos discutir a partir de agora essas questões. Né? Então, racismo é a dominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente contra o indivíduo ou grupos, causado por causa de sua etnia ou cor. Né? É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito. O que é um preconceito? É você ter um conceito, ter um pré antes do conceito. Antes de você conhecer alguém, já fazer é aquele pré, ou seja, vem antes. Né? Então, por isso que é preconceito. É uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado. Enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas e objetos. O que seria isso, né? Quando a gente fala em discriminação, é você discriminar algo, é você separar alguém, é você colocar aquela pessoa à margem. E o que é pior, gente? Por questão da cor da pele, né? Só porque uma pessoa é de outra cor, aí você começa a pensar diferente, né? E aí, algumas frases que a gente vê no dia a dia e acha que é uma coisa normal, natural. Por exemplo, você é uma negra bonitinha, né? Uma fala dessa, você é uma negra bonitinha. É uma forma racista, né? Ninguém diz você é uma branca bonitinha. Diz, você já ouviu falar? Não fala. Você tem os traços finos e delicados. Nossa, seu cabelo é macio. Achei que era duro, né? Isso são formas racistas. Você é uma mulata tipo exportação. Você não vê, você é uma branca tipo exportação. Você não vê esse tipo de fala. Moreninha da cor do pecado. Mas o que você passou por cotas? Mas o que você passou por cotas? Né? Nem precisou estudar. Aposto que você samba como ninguém. Ou seja, são frases, são questionamentos racial. Né? O racismo é diferente de injúria racial, mas, atenção, os dois são crimes. E aí, o que é que diz a lei, né? Injúria racial consiste em ofender a honra de alguém devido à raça, cor, etnia, religião ou origem. Exemplos: xingamentos ou uso de palavras depreciativas com a intenção de ofender a honra da vítima. Né? Isso daí dá uma pena de exclusão de 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência para quem cometê-la. Já o racismo é outra coisa, né? O racismo, o que é que diz aí? Conduta discriminatória dirigida a determinados grupos ou coletividade. Exemplos. Recusa ou impedir o acesso a um estabelecimento comercial por causa da raça. Ah, negão, você não pode entrar aqui, não. Então, isso aí é uma forma racista. O racismo é crime e é inafiançável. Eu vou contar um relato para vocês. Eu estava em Santana, já faz tempo isso, viu, gente? No Banco do Brasil. E o juiz de lá na época é um senhor, ele é vivo ainda, o nome dele é John Silas. E ele é negro. Eu lembro que na fila do banco, o pessoal lá ficou dizendo bem assim, sério, ô negão, não sei o que, falando negão assim. Ele chegou e deu voz de prisão. Prendeu o rapaz, né? Porque o rapaz estava cometendo racismo.
E aí a gente vai falar agora de racismo estrutural. O que seria racismo estrutural? De maneira ainda mais branda e por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa, por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidas em nossos costumes, o que promove, direto ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial. Podemos tomar como exemplo duas situações. Nós vamos falar de duas situações dessa forma de racismo estrutural. Por quê? Porque já está na estrutura, né? Já está estruturado. E aí, essas duas formas que a gente vai ver: o acesso de negros e indígenas e as leis de cota, né? Os locais que foram, por muito tempo, espaços exclusivos da elite, como a universidade, o número de negros que tinham acesso aos cursos superiores de medicina no Brasil, antes da lei de cota, era ínfimo, ou seja, eram poucos. Era ínfimo. Ao passo em que a população negra estava relacionada. Em sua maioria, a falta de acesso à escolaridade, à pobreza e à exclusão social. Falas e hábitos pejorativos incorporados ao cotidiano tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promove a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos as expressões racista, mesmo que por desconhecimento de sua origem, como a palavra denigrir. Também acontece quando fazemos piada que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas. Ou quando desconfiamos da índole de alguém por sua cor de pele. Outra forma de racismo estrutural, muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, é a doação de eufemismos para se referir a negros e pretos, né? E aí a gente vai falar dessas questões de primeiro momento das cotas. O que seria cotas, né? Para que cotas? Qual é a finalidade? E aí nós vamos discutir a partir de agora, né? Cotas, essa lei, ela é a Lei 12.711 de 2012, chamada Lei das Cotas, define que as instituições de ensino superiores vinculadas ao Ministério da Educação e às instituições federais de ensino técnico de nível médio devem reservar 50% de suas vagas para as cotas. A lei não atinge as instituições de ensino estaduais ou privadas. Estaduais ou privadas. O que isso quer dizer, né? Aí nós temos um quadro aí, vocês estão vendo aí o que são cotas, né? Negros, pardos e indígenas, alunos de baixa renda e restante da população, né? Ou seja, a lei determina 25% negros, pardos e indígenas, os outros 25% para alunos de baixa renda. Por exemplo, vocês, quando terminarem o ensino médio, irão fazer o vestibular para as universidades federais. E aí, vocês irão concorrer com alunos da própria situação de cotas. Vocês irão entrar nessa questão aqui, ó, 25%. Né? Ou seja, vocês terão mais oportunidade, mais chance de entrar, porque é injusto uma pessoa que não tem condições financeiras de estar frequentando cursinhos, vestibulares, pré-vestibulares, entrar numa faculdade, né? Concorrer com outras pessoas que estão cada vez mais deixa eu ver aqui em Cícero, cara, o bichão de uma mulher de uma tamancada na cara dele, tem medo. Qualquer coisa vão escrevendo aí no chat, tá? Então, essa é uma das formas de racismo, né? E aí, como funcionam as cotas raciais? Aí nós vamos ver agora essa distribuição, tá certo, gente? Isso aí é muito importante para que vocês possam entender e para que porque isso aí está pertinente dentro da nossa situação. Então, olha só, em um curso, onde esse curso oferece 100 vagas, 50% dele é destinado exclusivamente aos alunos de escola pública,
e 50% a alunos de ampla concorrência, ou seja, aos demais. Ou seja, você não vai concorrer junto com aquelas pessoas que estão em escolas particulares. Você vai concorrer com as pessoas que estão no mesmo nível que você. Cotas é uma forma de equiparar, é você trazer aquele que está longe no mesmo nível. Então, você agora vai aproximar, vamos aproximar todo mundo, dar a eles os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, a mesma questão, né? Então, as cotas são reservadas de vagas para determinados segmentos da minoria da população, como pessoas negras, pretas ou pardas, indígenas e pessoas com necessidades especiais, né? Isso daí, para que vocês possam entender que, com essa possibilidade, a chance aumenta. Por exemplo, uma pessoa de escola pública, ela fez uma redação, ela tirou 600 pontos, né? A nota dela, vamos dizer, que dá para ela entrar no curso de, sei lá, vamos dizer, de psicologia. Pronto. Dá para entrar no curso de psicologia. Uma pessoa que seja de escola de ampla concorrência, ela teria que fazer uma redação de pelo menos 80 pontos, 800 pontos, para conseguir a mesma, para entrar nessa vaga. Por quê? Porque a pontuação dela aumenta, o número de corte é maior, porque a concorrência dela é maior, né? Os alunos são mais bem, no caso, preparados nesse sentido. Então, e aí entra a questão da renda, né? Renda de pelo menos um salário e meio, né? Aí tem aqui a questão isso de acordo com essas vagas aqui, ó, com 100 vagas. 25 vagas seriam distribuídas para 13, ficaria 13 pessoas sem deficiência, uma com deficiência. Aí, 10 vagas sem deficiência e uma com deficiência. Isso, tá aqui, ó, pretos, pardos e indígenas. Seriam essas 14 vagas, no caso. E as outras 11 seria para os demais, os sem deficiência e os com deficiência, né? Então, tem essa divisão. Dentro dessa concorrência, nós temos aqui esse quadro mostrando as 25 vagas destinadas para as pessoas nesse outro quadro. Ó. Tá vendo? Sem deficiência, uma vaga com deficiência, porque aqui, essas pessoas aqui não entram nessa questão aqui, ó, não entra nessa questão da renda. E aí, vamos falar agora de preconceito racial e discriminação, né? Ver que existe uma diferença entre uma e outra. Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode ir fazendo aí, você estiver entendendo, pergunte, eu quero que vocês tirem todas as dúvidas possíveis, tá certo? Escreva no chat, ou liga o microfone aí, pode falar, fazer a pergunta, né? O que é preconceito racial? Preconceito racial é uma forma de exclusão social bastante comum no mundo, porém, pode-se observar que o Brasil, apesar de ser um país com população, em sua maioria, negra ou afrodescendente, o racismo é a prática mais frequente, né? Então, preconceito racial é isso. É um sentimento fruto de condicionamento cultural ou de uma deformação mental, mas sempre incorrigível. Não se legisla sobre o sentimento, mas se muda um hábito do pensamento, uma convicção herdada por decreto, né? E aí nós temos aqui essa imagem mostrando a questão da discriminação, o negro e o branco, né? Então, o que seria essa discriminação? Significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica, emocional, com a finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento. O exercício das bases de igualdade, os direitos humanos, a liberdade fundamentais nos campos políticos, econômico, social, cultural ou em qualquer outra área, ou em qualquer outra área, né, da vida pública. Isso aí está no artigo 1 da Constituição.
Dentro desse conceito, nós temos esses 3 pontos de vista: o preconceito, a discriminação e o racismo. Né? Preconceito, opinião pré-estabelecida, isto é, uma ideia antecipada sobre algo ou alguém. Discriminação é a ação ou efeito de separar, negando os direitos de outras pessoas. Racismo, a ideia que defende a existência de hierarquia entre grupos humanos baseados na etnicidade. E aí, nós temos, nesse primeiro slide, nós temos 5 questões, eu coloquei para vocês no grupo, no grupo de WhatsApp, né? Aliás, no grupo na plataforma. Está lá na plataforma de vocês, essas 5 questões.